queridas, queridos catequistas, queridos adolescentes, que nesta tarde vão, a exemplo de muitos de nós, iniciar a sua vida eucarística pela sua primeira comunhão. Querido povo de Deus, quando nós usamos o incenso, nós estamos glorificando a Deus e as suas criaturas. Quando a gente vem à igreja e a gente escuta o início da Santa Missa, desce no domingo tempo comum, significa que nós teremos uma longa caminhada de anúncio da palavra de Deus. O tempo comum para nós católicos é o tempo onde a igreja quer nos ensinar, através da palavra de Deus, como nós devemos viver. É a própria palavra nos ajudando, nos iluminando nos momentos e nas vicissitudes da nossa vida. E nesse 10º domingo do tempo comum, queridos irmãos e irmãs, Deus vai se revelar a nós de uma forma que deveríamos ficar tranquilos. Todos nós deveríamos ficar tranquilos. Porque o profeta vai dizer que para conhecer o Senhor é preciso segui-lo. Mas Ele está sempre presente em nossa vida. O profeta assim se expressa: certa como a aurora é a sua vinda. Ou seja, todo novo amanhecer, nós podemos ter a certeza que Deus está conosco, está do nosso lado. Mesmo que nós não damos prova desse amor, dessa obediência, desse temor, pois o profeta vai dizer que o nosso amor para com Deus é como nuvem pela manhã, ou como orvalho, que cedo se desfaz. Mas mesmo assim, queridos irmãos e irmãs, constante e repetidamente, o Senhor se manifesta em nossa vida. Essa certeza, queridos irmãos e irmãs, queridos pais, queridos adolescentes, nós podemos ter todos os dias e o dia todo. O Senhor está do nosso lado. Nós podemos ter essa certeza, mesmo que muitas vezes, às vezes nós não damos ciência de que Ele está junto de nós. E para isso, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela vai nos apresentar aquele que é conhecido na Sagrada Escritura como o Pai da fé. Quem é o nosso Pai da fé? É Abraão. A gente ainda costuma dizer da fé abraâmica. São 3 grandes religiões que têm Abraão como referencial: os judeus, nós cristãos e também os muçulmanos. Por quê? Porque como patriarca, como homem de fé, ele colocou toda a sua vida sobre a condução do Senhor. Ele confiou em Deus. Por isso que ali na segunda leitura vai dizer: mesmo contra toda a esperança humana, Abraão manteve a esperança e a sua fé. Mesmo sendo provado, mesmo tendo dificuldades e obstáculos, como nós temos, ele manteve-se firme. Para dizer, queridos irmãos, que todos nós passamos por momentos difíceis, contrariedades, mas jamais perder a esperança. Esperar contra toda a esperança humana. É isso que somos chamados. E hoje, o Santo Evangelho vai dizer que nosso Senhor, Ele chegou numa cidade e viu um homem coletando impostos. O nome dele, Mateus. Vocês perceberam
terceira que o diabo começou assim: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. É este Mateus. Esse Mateus que era um homem desacreditado, um homem que ninguém confiava, um homem que não podia ser testemunha de ninguém, um homem desonesto, um homem que extorquia, um homem que só praticava as coisas ruins. Mas para nosso Senhor, queridos irmãos e irmãs, não tem nenhuma situação, nenhuma vida perdida. Ele dirigiu o seu olhar de acolhimento e de amor para aquele homem e disse: segue-me. Ninguém acreditava nele, ninguém confiava em Mateus, mas Jesus confiou. E o que Mateus fez? Ele poderia ter ficado ali sentado, comodamente. Poderia continuar roubando, extorquindo, cobrando impostos sobre impostos. Não eram só os impostos normalmente que as pessoas eram obrigadas a pagar. Cobrava além disso. Além disso. Nada parecido com o Brasil. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus acreditou naquele homem e convidou. Como ele acredita em cada um de nós. Mas é necessário que a gente tenha a coragem que Mateus teve. Mateus, ele não ficou naquela mentira, ele levantou-se e seguiu a Jesus. Mateus, ele foi ousado, né? Logo depois, convida Jesus para um jantar lá na sua casa. Jesus aceitou. Quando Jesus chegou na casa de Mateus, não era uma Mateus, tinha vários Mateus. Os colegas dele, que também faziam a mesma coisa que ele fez, foi lá para saber quem foi esse homem que conseguiu libertar o seu amigo, o seu colega, naquela situação. E ali, queridos irmãos e irmãs, apareceram aqueles puritanos, aqueles que veem o erro, o pecado, o mal sempre no outro. É aquele tipo de pessoa que sabe que o mundo precisa ser mudado, mas no modo normal. O outro tem que mudar primeiro. São os puritanos, são as pessoas que acusam, são as pessoas que apontam o erro dos outros, são as pessoas que não dão oportunidade para uma pessoa de ser melhor. Olha, nosso culto de hoje tem gente assim, né? É muito fácil a usar. Cristão não faz isso. Adolescentes. Cristão é aquele que sempre vai dar uma oportunidade, sempre vai acreditar, até que prova o contrário. E nosso Senhor fez isso. Essa liturgia de hoje, queridos adolescentes, queridos pais, ela é muito bonita, porque ela pede que cada um de nós possa escutar a Jesus, levantar a situação que nós nos encontramos para seguir. Olha, talvez algumas pessoas achem que ouvir e escutar são sinônimos. Tem gente que acha isso, mas não são. Quando fala ouvir, está falando de um sentido que nós temos, biológico, que nós ouvimos. Alguns com menos dificuldade, alguns escutam até demais, né? Ouvem até demais. E escutar é quando a gente tem atenção por aquilo que está sendo falado. A gente acolhe aquilo. Ouvir, a gente ouve tantas coisas, né? Ouve-se palavrões, ouve-se xingamentos, reclamações, ouve-se aquelas músicas fúteis, feias, horríveis. Agora, escutar é quando a gente coloca toda a atenção naquilo que está sendo falado. Por isso, queridos pais, por isso, queridos avós, queridos padrinhos e madrinhas, queridos adolescentes, hoje vocês são chamados a escutar a quem? A Jesus. Olha, a gente diz na igreja que hoje é a primeira Eucaristia de vocês, porque é a primeira vez que vocês vão comungar o corpo e o sangue do Senhor, porque eu e o Tiago e o Yuri, nós vamos atingir
preceito que às vezes passa no meu coração, às vezes passa no coração das nossas catequistas. A primeira pode ser a última. A primeira pode ser a última. Como se esse momento que nós estamos celebrando aqui fosse um momento não de acolhimento, mas de despedida. Mas isso não só passa na nossa coração. Porque hoje a gente tem muito que agradecer a vocês pais, a vocês avós, a vocês padrinhos. Quem é pai, padrinho, avô, tia, levante a mão. Vocês estão aí, que bom. Então a gente na igreja, ela quer agradecer a vocês. Porque se hoje nós estamos celebrando esse momento tão importante, único na vida de seus filhos, sobrinhos, netos, afilhados, é porque houve da parte de vocês o desejo, o incentivo, o esforço, a dedicação. Então a igreja hoje, como mãe, a igreja conhecida como mãe de todos nós, ela agradece a vocês que fizeram a sua parte, ajudaram. Mas, queridos pais, avós, tios, padrinhos e madrinhas, é necessário que vocês também assumam o compromisso que eles vão assumir hoje. Você pode dizer assim, mas Padre Rafael, eu venho da igreja para Páscoa. Eu venho da igreja como um dia como esse. Porque meu filho, minha filha, filhado, neto, sobrinho, está aqui. Queridos pais, a participação de vocês, a perseverança, a persistência de vocês, a perseverança desses adolescentes na vida da igreja é fundamental. Mas para isso é necessário que cada um assuma o seu papel, sejam coerentes. Acreditamos em Jesus, acreditamos na igreja. Eu sei que isso é uma coisa boa do meu filho estando aqui, meu filho fazendo essa caminhada. É uma coisa boa, é uma coisa segura, uma coisa tranquila, é algo que vai trazer paz no meu coração. Eu devo também fazer a minha parte. Vocês sabem, eles por eles mesmos, por mais vontade, dedicação e desejo que esteja no coração de cada um deles, vocês sabem que eles precisam deste incentivo da igreja doméstica. Precisa do incentivo do pai e da mãe. Não tem como um adolescente ouvir do seu pai, da sua mãe, você precisa ir à igreja. Ele pode até ouvir isso. O triste é sempre dizer, por que eu tenho que ir se o senhor ou a senhora não vai? Aí vem a coerência. Então depende muito de vocês. Do mesmo jeito que vocês se esforçaram para que eles chegassem até hoje para receber Jesus, perseverem, persistam, levante da cadeira, deixe Jesus se transformar. Você vai falar assim, mas Padre Rafael, faz muito tempo que eu não venho. Eu não tenho costume de vir. Eu preciso, Padre, antes de começar aqui a igreja, eu preciso procurar um padre para me conversar, para uma boa conversa com o Padre. Faça isso. Não adie isso. Não adie. Sempre que você for tomar uma atitude em relação à sua fé, você lembre o quão importante isso pode ser para a vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, neta, afilhada, sobrinho, sobrinho. Lembre-se disso. Sempre. Nós precisamos contar com vocês. E uma forma de vocês dizer para eles
E isso que nós estamos realizando aqui hoje é de fato importante para a sua família, para a sua vida, o seu matrimônio, o seu esposo, a sua esposa. Para eles, é você interagir com a igreja. Vocês sabem, adolescentes, vocês sabem que eu já falei isso para vocês. Uma semana de 168 horas, é isso mesmo, 7 dias, 24 horas por dia, 168 horas em uma semana. Nosso Senhor quer que você venha prestar culto e esteja com Ele 1 hora. Agora as outras 167, aqueles que falam assim, mas claro, eu não tenho tempo de trabalhar demais. Olha, primeiro eu vou falar para você, o ócio é importante, o descanso é importante, estar com a família, estar com os filhos é importante. E depois são 168 horas. Qual é o primeiro mandamento, adolescentes? Me ajuda a lembrar. O primeiro mandamento. Eu não estou ouvindo direito. Qual? Mas, o primeiro mandamento é esse. A gente vai preferir o primeiro dos outros, depois não encaixa. Amar a Deus sobre todas as coisas é você colocar aquilo que é de Deus em primeiro lugar. Agora é claro, se você tem algo mais importante, não é que a igreja realiza no seu filho, fica à vontade. Por isso eu convido vocês hoje. Hoje a gente não chama ele para falar, conversando com vocês. Conversando. Por isso eu falo para vocês, vamos fazer essa caminhada junto. Vocês podem contar com a igreja. É uma instituição que está aqui com a única finalidade: apresentar uma proposta de vida para esses 200 adolescentes. E para vocês, que vocês tenham certeza que vocês não estão sozinhos nesse mundão. A igreja está com vocês. A palavra de Deus está aqui orientando. Lembre-se disso. Tá bom? Por isso eu peço para vocês, pais. É muito importante isso. E para vocês, adolescentes, parabéns. Parabéns por essa conquista. Vocês daqui a pouco vão receber Jesus. Não é só o sabor que vocês vão sentir na boca. Vocês vão sentir na vida de vocês, no corpo, na alma de vocês, a presença de Jesus. Todas as vezes, em qualquer lugar que vocês forem, a partir de hoje, se tiver uma igreja católica e a missa, e se você estiver preparado, você pode receber Jesus. Vocês lembram que eu disse para vocês nas confissões, né? Todas as vezes que precisar de um padre, alguém para ouvir você, para te ajudar, para te orientar, olha, fala para a mamãe isso, fala para os seus pais isso. Vocês também vão ouvir o sacerdote. Então é a igreja oferecendo para vocês pais, para vocês adolescentes. Vocês têm uma casa. Esta casa e todas as igrejas é casa também de vocês, porque é a casa de Deus. Amém? Amém. Tá bom. Nós vamos agora fazer algo muito importante, porque vocês precisam, antes de receber o Eucaristia, vocês precisam professar a fé de vocês. Nós vamos fazer agora a renovação. E vou aproveitar para fazer com todos vocês, adolescentes, os pais, os tios, os avós,